Olá pessoal, meu nome é Marilena, estarei substituindo o professor Leandro a partir de agora e sou psicóloga e também sargento da Polícia Militar. Trabalho no centro ali como psicóloga, tenho meu consultório, atendo adolescentes e adultos e também faço um trabalho voluntário com adolescentes. Eu sei que vocês devem estar bastante preocupados porque vocês não estavam tendo aulas de religião, não tiveram provas, mas só para deixar vocês mais tranquilos, teremos 2 aulas e depois teremos a prova. Então estudem a matéria do professor Leandro, mais os textos que eu estou enviando para vocês, façam os exercícios e vai dar tudo certo. Não precisam ficar preocupados. Então, o tema de hoje da nossa aula é sobre temperança e o quanto é importante ter o equilíbrio e moderação para viver. Vamos conhecer alguns mecanismos para dominar nossas vontades, sem ser dominada por elas. A temperança é o tempero que permite saborear o prazer. Você sabe qual é a medida certa para viver em equilíbrio? Podemos comparar a vida como um prato de comida. Imagine uma comida, com muito tempero, ou ela sem o tempero. Eu teria um prazer? Difícil, né? Você ter um prazer numa alimentação que ela não está boa, ou com excesso, né? Ou sem o tempero. Os extremos são sempre prejudiciais, né? Vamos pensar nos extremos, que eles são sempre prejudiciais. E o segredo está em uma virtude, que é chamada temperança, que tem como característica o domínio de si mesmo e a moderação dos desejos. Vamos pensar junto. Você imagina uma bicicleta, os automóveis, os aviões e todas as máquinas que se locomovem em velocidades. Se não fossem equipadas com o sistema de freio, como seria? Eu já atendi vários acidentes com um veículo com problemas de freio, que causaram acidentes, né, que teve mortes de motorista, de pedestre. Então, qual é a função do freio? Ele tem uma função muito importante, que é de segurança. E os seres humanos também precisam desse freio. Os prazeres da vida fazem parte do ser humano, mas tudo precisa ter equilíbrio. Assim como as máquinas, a busca dos prazeres nos seres humanos também precisa de uma espécie de freio na vida. Podemos pensar que quem se lança aos prazeres, sem nenhum limite, sem nenhum equilíbrio, assemelha-se a um veículo que viaja a 150 a 200 km por hora. E o risco é inevitável. O que precisamos saber? Que os prazeres fazem parte da natureza. A fruição, que seria o desfrutar de forma prazerosa, né, do paladar, do tato, da visão, da audição, da sexualidade, é natural. Faz parte, né, do ser humano. É boa e legítima. Se eu vou comer um bolo, eu sinto um prazer. Se eu ouço uma música que eu gosto, ela me dá um certo prazer também. Atividade física, tudo isso dá um prazer. Mas se eu exagero, também não fazem bem. Mas não vivemos só para o prazer. Somos seres humanos e temos a racionalidade. Nós pensamos para nos ajudar a frear das vontades instintivas. Não é porque eu tenho uma vontade que eu vou fazer sem nenhum controle. Pegar um veículo, por exemplo, e sair a 200 km por hora. Precisamos ter o domínio de nós. Então eu vou ler um texto para vocês agora, do Papa João Paulo II. Eu achei bem legal esse texto aí sobre temperança.
Então, o ser humano temperante é aquele que é senhor de si mesmo, aquele que as paixões não tomam a supremacia sobre a razão, sobre a vontade e também sobre o coração. O ser humano que sabe dominar-se a si mesmo, se assim é, facilmente nos damos conta do valor fundamental e radical que tem a virtude da temperança. É absolutamente indispensável para que o ser humano seja plenamente humano. Basta reparar em alguém que, arrastando pelas suas paixões, delas torna vítima, renunciando ele próprio ao uso da razão. Um exemplo é uma pessoa alcoolizada ou uma pessoa com efeitos de drogas. Verificamos então com evidência que o ser humano significa respeitar a própria dignidade e, por isso, em particular, deixar-se guiar pelas virtudes da temperança. Olha o quanto é importante essa virtude. É a educação da nossa vontade. O desfrute dos prazeres na vida precisa ser administrado, com cuidado para que possamos seguir a vida, rumo à realização pessoal e comunitária. Para dosar adequadamente e apreciar os prazeres, é necessário fortalecer e educar a nossa própria vontade. Precisamos aprender a viver em equilíbrio. Pelo fato de ser humano, serem dotados de liberdade, necessitam aprender a viver em equilíbrio. Não é porque eu tenho vontade, por exemplo, e dinheiro, eu posso comer ou beber muito, né? Isso vai trazer uma consequência. Ou eu posso engordar, daqui a pouco eu estou acima do meu peso exageradamente, ou me torno também, no caso da bebida, um dependente químico. Tem consequências, sim. Eu trabalho com dependentes químicos e vejo as consequências financeiro, familiar, em vários âmbitos da vida. Há muitos prejuízos a pessoas que não têm o equilíbrio. A temperança é a virtude da prudência, aplicada aos prazeres que temos à vida. As virtudes relacionam-se com um bom hábito, né? Eu tenho uma boa alimentação, porque o que eu como hoje vai fazer diferença lá na minha velhice. Se eu tenho uma velhice saudável, porque hoje eu estou preparando o meu corpo para isso. A força moral, o que é a força moral? Como eu atuo, né, na sociedade, como eu atuo nas minhas relações interpessoais. Isso também tem a ver com o que eu recebi, né, a educação que eu recebi da minha família. E a disposição para o bem, escolher o melhor para nós, né, e para os outros. Então, as virtudes são tão necessárias hoje como eram há 5.000 anos. Não sabemos como a humanidade estará organizada, cultural, científica, tecnologicamente, daqui a alguns milênios. Mas acreditamos que se as pessoas não praticarem as virtudes essenciais, dificilmente serão sábias e felizes. Vale aí a reflexão, né? Então encerramos hoje a nossa aula. Vocês terão um texto ali para lerem e depois uma atividade para fazerem. O texto é sobre o monstro. Vocês vão ler o texto e depois vão colocar o que vocês concordam ou discordam com o monstro. Ok? Então, tchau, até a próxima aula.